Jesus novamente conduz sua congregação de volta à sua terra com mão poderosa, ao lugar da pureza clara, saindo da confusão onde estava. Glória a Deus, nós cantamos de novo. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Louvai ao Senhor com som celestial. Regozijai-vos em Sião com doce cântico. Portanto, Jesus prepara todos os redimidos para a guerra santa e os conduz à vitória. Ouçam o cântico alegre e vitorioso. Sejam ou vejam a multidão indo para Sião. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvai ao Senhor com som celestial. Regozijai-vos em Sião com doce cântico. Jesus edifica apenas uma congregação perfeitamente irrepreensível, santa e pura, mas devido ao poder destrutivo do inimigo, ela entrou em trevas em uma noite sombria. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvai ao Senhor com som celestial. Regozijai-vos em Sião com doce cântico. Jesus, agora no fim dos tempos, reúne todos os seus que Satanás dispersa. Com alegria eles retornam a Sião, onde a felicidade eterna os aguarda. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvai ao Senhor com som celestial. Regozijai-vos em Sião com doce cântico. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvai ao Senhor com som celestial. Regozijai-vos em Sião com doce cântico. Amados irmãos, amadas irmãs, eu os saúdo de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Embora o irmão Frank não esteja mais conosco, mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Todos os presentes hoje e todos os que estão ouvindo via internet, sejam bem-vindos e desejamos a todos vocês as ricas bênçãos de Deus. Eu gostaria de ler uma palavra de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber
que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei, ou chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim. Não há Deus. Eu te cingi, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. No versículo 2, nós lemos: eu mesmo irei adiante de vós. Sim, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor nos levará para junto de si no caminho, irá adiante de nós e aplanará o caminho tortuoso. Ele removerá as pedras para que não tropeces, para que você tenha um caminho pelo qual você possa andar. Nós agradecemos ao Senhor por nos acompanhar nessa jornada e por podermos alcançar o alvo junto com Ele. No versículo 3 está: que te chamou pelo teu nome, o Deus de Israel. Sim, amados irmãos, amadas irmãs, não foi você, não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele buscou você, Ele buscou, nos chamou pelo seu nome, pelo nome, e agora somos dele. Nós podemos ser chamados de seus filhos. Ele prometeu isso. E por isso queremos agradecer-lhe. Vamos louvá-lo e glorificá-lo e dar-lhe toda a honra. E agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Gólgota. Ele nos salvou, Ele nos curou e nos colocou nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe também nesta tarde, ao ouvirmos a sua palavra. Abramos nosso coração para que a palavra possa dar fruto em nosso coração. Nós queremos orar. Sim, fiel Senhor, nós te agradecemos por tu nos ter chamado pelo nome, por ter permitido que fôssemos suas ovelhas, por Senhor Jesus teres cuidado de nós, por tu nos ter dado além do pedido da compreensão. Senhor Jesus, eu te agradeço. A palavra que nós lemos, que tu caminhas adiante de nós, tu nos acompanhas no caminho que tu traçaste para nós, colocaste para nós. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa jornada e permita-nos ser uma bênção para outros. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por hoje à tarde podermos ouvir a tua verdadeira palavra, por podemos abrir nossos corações, abrir os nossos ouvidos, pois tua palavra é sim e amém. A tua palavra é vida para nós. E a ti, fiel Senhor, seja o louvor, a glória e a gratidão em toda a eternidade. Amém.
Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu tive que pensar no corinho do hino que deixa as tempestades se enfurecerem e os ventos soprarem. Sim, preferimos que ventos soprem ao invés de tempestades se enfurecerem. Somos gratos por podermos estar aqui para adorar. Na terra, tanta aflição. E quando então ouvimos e lemos sobre a aflição de todos, quase nos esquecemos da nossa própria situação. Sim. Então quase esquecemos da nossa própria. Aqui uma carta de Kassel, em uma família, glaucoma e catarata, grande aflição. E às vezes temos a impressão que não podemos mais suportar isso, a menos que Deus chegue ao seu direito. Nós vivemos muito abaixo de nosso nível espiritual, muito abaixo de todos os privilégios que Deus nos concedeu por meio de Cristo. E eu espero que Deus fortaleça a nossa fé, nossa coragem, nossa convicção e tudo o que faz parte disso. Que não olhemos com timidez como as coisas estão e sigamos em frente com o coração pesado, mas tenhamos a graça de confiar no Senhor, de tomá-lo na sua palavra e simplesmente na fé exigir. Sim, exigir. Nós podemos exigir. Nós ouvimos isso muito claramente na pregação do irmão Branham sobre o sinal. Quando Deus está conosco, e como foi com o povo de Israel naquela época, o cordeiro foi abatido, e isso já foi suficiente para tudo. Não havia mais agitação na casa. Lá fora, sim. Com os egípcios também, e com todos os outros. Mas lá onde o cordeiro havia sido abatido, e o sangue foi pintado nas ombreiras das portas, lá não havia agitação. Lá havia fé. Lá havia convicção. O povo ou as pessoas se sentaram, comeram e agradeceram ao Senhor, mas se prepararam para ir embora, porque a hora da libertação havia chegado. No momento, na mesma noite, quando o cordeiro foi morto, veio o êxodo, a libertação, a virada, a salvação, a vitória, a bênção. Tudo foi revelado na noite em que o cordeiro foi abatido nas casas. Até então, Moisés negociou com o faraó uma vez, e outra vez, e outra vez, e de novo, e vieram pragas de vários tipos, mas nenhuma libertação, nenhum êxodo. A água se transformou em sangue, e todos vocês conhecem as 10 pragas diferentes. Nada aconteceu. Naturalmente, os sinais e milagres aconteceram somente quando o cordeiro foi morto. Aquilo que Deus havia exigido. Quando isso aconteceu, o sangue foi pintado nas ombreiras. O anjo estrangulador teve que passar ao largo. Ele não tinha o direito de se aproximar daqueles que eram obedientes a Deus. E vocês percebem precisamente, não faça isso, faça aquilo, mas o cordeiro, o sangue do cordeiro. E nós cremos de todo o coração que nós estamos sob a proteção do sangue do cordeiro. Satanás não pode mais nos tocar adiante. Uma pessoa que se coloca conscientemente na presença de Deus, em obediência à sua palavra,
sob o sangue do Cordeiro, com fé. Nessa pessoa, o inimigo perdeu o seu direito sobre ela. Ele pode se enfurecer e também soltar todo o inferno, mas ele não pode causar nenhum dano à nossa alma, porque o sangue do Cordeiro foi derramado e nós fomos redimidos. Eu quero dizer que temos todas essas aflições e haviam mais algumas que no momento não tenho aqui, mas havia mais intercessões ainda. Sim, uma irmã ainda ligou e nós dissemos às pessoas que nós iríamos orar. Por que não fazemos isso agora? E vamos ler primeiro uma palavra para que possamos fortalecer nossa fé, que faz parte da oração. Porque uma oração sem fé consiste apenas de palavras. Uma oração sem fé consiste apenas de palavras. Uma oração com fé consiste em poder, poder de Deus, que é liberado, que se torna eficaz, que é revelado porque nós cremos. Portanto, orar e crer. Certamente, eu não tinha intenção, mas estou assim querendo ler, afinal, então poderemos ainda estar muito satisfeitos com Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebestes e vos será concedido. Já ouvimos essas palavras muitas vezes, mas será que as compreendemos? Tivemos a graça de agir de acordo com isso? Crer que aquilo que nós pedimos a Deus, que já nos foi concedido pela graça, em outras palavras, que nós fomos ouvidos e que Deus já respondeu. Dessa forma, Ele é honrado e glorificado por ser capaz de confirmar Sua palavra. Nós queremos guardar essa palavra em nosso coração, diante dos nossos olhos. E vamos trazer todas as intercessões ao Senhor juntos agora. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua santa face, ó Deus. Nós nos colocamos no chão da fé, no terreno vitorioso do Gólgota. Fiel Senhor, Tu nos concedeste a Tua palavra. Tu, no início, concedeste tudo à Tua congregação. Toda a plenitude, todo o poder, todos os dons, todos os frutos, todas as bênçãos. Não faltou nada. Nós ouvimos falar sobre a restauração, Senhor. Toda deficiência tem que ser sanada. Ó fiel Deus,
nós chegamos agora como somos e te trazemos todas essas pessoas, nossos irmãos e irmãs, de perto e de longe. Eles escreveram, eles telefonaram, eles falaram pessoalmente e estão esperando uma resposta que virá do céu nesta noite. Ó fiel Deus, nós cremos que Tu estás aí, nós cremos que Tu ouves, nós cremos que Tu respondes. E nós te trazemos todas essas intercessões e todos os pedidos de oração. Fiel Senhor, conceda-nos agora a fé para aceitar que Tu o concedeste, que Tu ouviste, que Tu curaste, que Tu salvaste, que Tu libertaste. Ó fiel Senhor, especialmente nos lembramos de nossa irmã em sua aflição. Fiel Deus, lá não é suficiente compaixão apenas. Senhor, queremos que o Teu poder seja revelado, que o poder de Satanás seja quebrado, que ela seja liberta, que ela seja abençoada e completamente curada. Ó fiel Deus, a Ti seja dado louvor e honra, glória e adoração. Senhor, crie uma tal atmosfera de fé, meu Deus, para que oremos a Ti como de uma só boca e creiamos a Ti que Tu responderás. Aleluia, ao Teu maravilhoso nome. Fiel Deus, nós te agradecemos por Tu nos teres ouvido. Nós te agradecemos que Tu respondeste. Amado Senhor, Tu estendeste o Teu poderoso braço e permitiste que a fé daqueles que pediram oração e a nossa fé chegassem ao Teu trono junto com nossas orações e nos permitisse encontrar graça diante dos Teus olhos, ó precioso Cordeiro de Deus. Nós nos colocamos sob a proteção do sangue. Fiel Senhor, nós te agradecemos por Tu nos teres redimido para que sejamos Tua propriedade. Senhor, nós queremos nos preparar para partir, para ver os Teus milagres e sinais. Ó Senhor, conceda-nos o que nós precisamos para que Tu possas ser glorificado e todas as nossas faltas possam ser atendidas. Queremos Te agradecer por isso, que nós não nos enganamos a nós mesmos. Não trouxemos nenhum fogo estranho ao altar. Fiel Deus, nós queremos ver a Ti operando, ver a Tua palavra confirmada, ver as Tuas promessas cumpridas. Senhor, caminhe como o vivente, como o ressurreto no meio do Teu povo. Tu conheces também as aflições do nosso meio, todos os pedidos de oração. Ó Senhor, até quanto tempo vamos ainda hesitar em tomá-lo na Tua palavra? Quanto tempo queremos ainda ficar ao lado, à margem e observar o que o inimigo faz? Senhor, conceda-nos a graça de ver em breve que Tu és gracioso com o Teu povo e Te revelas no meio dele. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, que Te fizeste, nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, sejam dado graças, louvor, glória e adoração a Ti, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Louvor e gratidão seja ao Senhor.
Me foi passado um bilhete quando estava sentado já na frente aqui, e aqui é expressa a solicitação, o pedido. Você poderia falar nessa noite sobre o tema e o aparecimento do adversário antes da vinda do Senhor, segundo a Tessalonicenses 2. Naturalmente que isso é possível. É um dos temas mais difíceis, um dos mais importantes, uma das questões mais atuais com as quais temos ou podemos lidar. Eu somente espero que todos possam ser beneficiados com isso, porque basicamente há temas de ensinamentos, há temas proféticos, há temas evangelísticos. Pode-se examinar as parábolas e passar por elas, mas a pergunta é sempre o que nós, como filhos de Deus, temos a mais. Aos incrédulos, uma palavra evangelística tem que ser trazida. Ensinamento é a espinha dorsal de uma congregação. Se uma congregação não tem ensino bíblico, então ela não tem posição, ela não tem estabilidade. Isso simplesmente faz parte e naturalmente o aspecto profético também faz parte disso. Qualquer pessoa que não tenha a palavra profética ou a percepção dela, não tem uma visão geral, não sabe qual é o plano de Deus e, principalmente, não tem nenhuma orientação para esse tempo. Antes de entrarmos na palavra de Deus, certamente apenas brevemente, e depois vamos orar. E queremos orar de tal forma que muitas pessoas possam orar, que cada um, primeiramente, diga somente aquilo o que o move em particular, sem uma introdução, sem uma conclusão, porque isso é um culto a Deus aqui. No nosso quartinho, cada um pode orar com entrada, introdução e conclusão, como é concedido a cada um. Mas eu tenho a impressão, em uma hora de oração, o maior número possível de pessoas deveria poder orar. Também irmãs deveriam poder orar. Caso contrário, dificilmente temos essa oportunidade nas reuniões. E quando Deus deve chegar ao seu direito, quando Ele deve se revelar, creio em mim, Ele se revela lá onde Sua palavra está, onde é ouvida na fé, e também lá onde as pessoas o agradecem do fundo do coração por Ele falar conosco e nos dar o que Ele prometeu. Agora, nós teremos uma breve contemplação. Vocês sabem, eu pretendo, e eu creio que está na vontade de Deus, escrever ambas as coisas, sobre Cristo, quem Ele é, e também sobre o anticristo, quem ele é. E eu já disse isso repetidas vezes. Essas duas coisas, por mais contraditórias que sejam e por mais fundamentalmente diferentes que sejam, quem quer reconhecer o anticristo tem que ter reconhecido a Cristo. Quem fica adivinhando lá. Quem está no escuro aqui, está no escuro lá. Os dois são tão separados quanto o dia e a noite, o céu e o inferno. Mas quem não vê um, não conseguirá ver o outro. E eu vou provar isso. A origem de Cristo remonta ou vai para Deus. E eu vou provar. A origem do anticristo volta a Satanás. E a palavra de Deus não nos fica devendo resposta. Eu não tenho que procurá-la, está aqui. E eu posso ler para vocês do profeta que Lúcifer já estava tão bem decorado como o anticristo está hoje.
com pedras preciosas, com ouro e com todos os enfeites. Vocês leram isso já? Está escrito na palavra de Deus que Lúcifer já estava decorado no jardim do Éden com toda a beleza que agora nós vemos no Anticristo. Mas aqui se trata de 2 Tessalonicenses 2 e ninguém se referiu a essa passagem bíblica em relação ao Anticristo com mais frequência do que Martinho Lutero. É incrível, seja no profeta Daniel, onde quer que ele encontrasse uma palavra, ele construiu a ponte e descobriu os rastros do Anticristo repetidas vezes. E não somente isso, mas de fato, ele desvelou. Nós vivemos em uma época em que tudo deve ser ligado a outra. Mas creio que o profeta Amós que perguntou como dois podem caminhar juntos se não estiverem em concordância. E a palavra de Deus diz, como Cristo concorda com Belial, o que a luz e a escuridão têm em comum, o que adoração, o culto a Deus e a idolatria têm a ver um com o outro, um exclui o outro, mas isso, com a ajuda de Deus, nós vamos ainda analisar separadamente. Nesse contexto, eu não sei para quem exatamente isso deve ser importante, então, de repente, assim, mas seja como for, aqui, muitas coisas escritas. Aqui é falado do dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2, e nossa união com Ele, e também sobre Ele, também sobre o Anticristo e o homem do pecado, a iniquidade, mas é muito difícil falar sobre isso. Vamos ler o primeiro versículo. Mas, irmãos, rogávamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, uma palavra a vós, sim. Desta palavra fica claro que é dirigida às pessoas que viverão na terra antes do arrebatamento. Nós registramos isso. Aqui trata-se, eu vou ler mais uma vez, mas nós lhes fazemos um pedido, amados irmãos, a respeito da vinda ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa união com Ele, ou arrebatamento até Ele. Vocês têm que ver essa palavra em ligação com 1 Tessalonicenses 4 e também 5, e segue diretamente adiante em 2 Tessalonicenses, versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos e restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, a sequência de como isso acontecerá, um após o outro, é descrita até que tenhamos um encontro com o Senhor nos ares. Então começa no capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Nós não queremos nos aproximar mais, aprofundar no assunto, mas aqui, porque estamos falando, mais uma vez, sobre o dia do Senhor, e antes disso, sobre o arrebatamento. Então, vamos colocar isso um pouco em
na sequência, na ordem, ou já está em ordem aqui. No versículo 2 está: não vos deixeis perturbar facilmente de uma reflexão tranquila para uma agitação ou empolgação. Nem deixem que nada vos assuste, seja por uma revelação do Espírito, seja por qualquer declaração ou por qualquer carta que pretenda vir de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Nós todos sabemos o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor começa no momento em que a noiva do Cordeiro é levada dessa terra. E o dia do Senhor inclui a grande tribulação, os juízos da taça da ira, os juízos das trombetas e tudo o que estiver no período entre arrebatamento e o estabelecimento do reino milenar. Tudo isso está incluído, ou tem que ser ordenado dentro disso. Nesse contexto, importante é que também isso seja levado ao coração. Não vos deixei perturbar facilmente de uma reflexão tranquila para uma agitação. Quantas pessoas nos últimos anos foram levadas a uma terrível agitação? O dia do Senhor chegou e Cristo já veio. Então, lá aconteceu isso e tudo se repete, sempre uma nova agitação. Em todas as terras, todos os países, não apenas aqui. Não, ninguém precisa ficar em agitação, seja por uma revelação do Espírito, nem por uma declaração ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. No versículo 3, ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia ou queda, e o homem do pecado, iniquidade, o filho da perdição tenha aparecido, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou o culto, a adoração, de sorte que se assentará até como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui não precisamos nenhuma revelação especial sobre isso. Somente há uma pessoa na terra que se eleva acima de tudo. Só um que diz aqui que é a voz de Deus aqui na terra. Somente um que afirma ser o representante de Jesus Cristo. Somente um que afirma ser capaz de perdoar pecados dos vivos e dos mortos. Mas quem perdoará as dele? E as coisas são descritas com tanta clareza que sequer precisamos ficar adivinhando alguma coisa aqui. E Paulo escreve aos Coríntios: se o evangelho que nós pregamos está oculto, então está oculto para os que se perdem. Aqueles que vão lá para baixo, para esses está oculto, mas para aqueles que vão para cima, a eles é revelado. Não pode ser de outra forma. Se Cristo está em nós, então o anticristo será mostrado a nós. Isso é um tal grande contraste e não queremos aqui, de alguma forma, sair aqui de uma forma diferente, mas sabemos, é o Espírito de Deus dentro de nós. Nós gostaríamos de desejar a todos o melhor. Se há pessoas que creem que até mesmo o diabo deveria ser salvo, se o Deus tivesse determinado isso, por que não? Mas Deus não determinou para isso. E na Bíblia está que ele será lançado no lago de fogo e então ele será lançado lá. O amor de Deus está dentro dos limites da palavra de Deus. E a graça de Deus também. Não podemos simplesmente ir além de qualquer medida e pensar que ainda estamos em Deus. Somente em Deus estamos se estamos nos limites de sua palavra. E se atravessamos esses limites, então não mais estamos em Deus. Aqui trata-se
da grande apostasia ou queda. E seria em vão se pensássemos que essas são, assim, essas igrejas estabelecidas que se desviaram da palavra de Deus. Não precisamos sequer ir tão longe. Basta olharmos ao nosso redor. E então, ainda nos vale a palavra e todos os outros que ficaram parados. Quem estiver parado, então cuide que não caia. Quando ouvimos todos os erros que estão nas próprias fileiras, e eu digo de propósito, nas próprias fileiras, então eu não fico surpreso, e isso pode doer. Mas quando o irmão Branham disse, se a congregação pentecostal continuasse assim por mais de 100 anos, então ela estaria pior do que a igreja romana. Quando eu penso então em tudo o que foi feito dessa mensagem, em distorções, em interpretações, tudo o que foi trazido à luz aí, é simplesmente inacreditável. Não precisamos ir muito longe. É tão importante que saibamos agora, antes do retorno do Senhor, antes de nos unirmos a Ele, no arrebatamento. E se alguém pensa que Cristo desceu nessa terra e está agora nessa terra, tal pessoa é uma pessoa mentirosa. Cristo entrou por meio do Espírito na congregação no Pentecostes. E dessa forma, Ele atua na terra por meio do Espírito. Mas Ele mesmo permanece como mediador, intercessor, até que o último tenha entrado. E somente então Ele deixará o trono da graça. Eu posso mostrar para vocês facilmente no livro dos 7 selos que ainda estamos vivendo no 4º selo. O 4º selo inclui toda a era de Laodiceia até o fim. E o 5º selo diz respeito aos judeus. O 6º, a grande tribulação após o arrebatamento. E o 7º, ao fim de todas as coisas. E a passagem para o milênio, o reino milenar. Assim, nós podemos ler no livro dos selos. Portanto, não há necessidade de inclarezas depois que Deus concedeu clareza por meio de sua palavra. Mas, quando se ouve certas coisas, e eu realmente não estou entre aqueles que sempre gostam de passar adiante o que se ouve, mas eu quase tenho que sorrir, apesar de ser tão sério, porque eu sou o último que chega a saber de certas coisas. De qualquer forma, eu realmente cheguei a ouvir que o irmão Branham supostamente tenha dito: uma luz brilhante despontará na Alemanha, onde estão lá os pinheiros negros. E eu estou sorrindo um pouco agora, mas realmente não é motivo de rir. Que absurdo! Eu não tenho boa memória, mas uma graça eu tenho de Deus. Eu ouvi os sermões do irmão Branham na íntegra, nos anos 60. E eu não os ouvi apenas uma vez. Não há nenhuma pregação que eu não tenha ouvido menos de 3 vezes. A maioria delas 5 ou mais vezes. E se ontem coisas que me foram ditas ontem, não sei mais amanhã, e pode ser assim. Mas das pregações, eu ouso dizer, eu sei o que foi dito, porque ouvi com atenção. Mas imaginem só, com tais coisas, as pessoas ficam impressionadas, são influenciadas. Então, de fato, elas vão lá onde os pinheiros estão lá na escuridão e todos são felizes. Não, é incompreensível. Até que ponto as pessoas podem se esquecer de si mesmas? Não fiquem de mal comigo se eu
guardar a expressão para mim, não passar adiante o que eu penso sobre tais pessoas. São sedutores, são enganadores, que não têm nada a ver com o reino de Deus. São as pessoas a quem se refere a palavra de Deus, que nosso Senhor mesmo disse que todas as ofensas são retiradas do reino de Deus. Um dia tem que chegar ao ponto em que todos aqueles que são uma ofensa, um incômodo no reino de Deus e, portanto, colocam uma pedra de tropeço no caminho do povo de Deus, que isso não pode continuar assim até o fim. Isso haveriam idas e vindas para lá e para cá, e enquanto há um para lá e para cá, onde estaria então a unanimidade no Espírito? A unidade com Deus e uns com os outros? Não. É preciso que algo venha por meio do qual Deus dê testemunho de onde está a verdade e de onde Ele está. Ele certamente, somente estará ligado com a verdade. Deus, vocês não podem uni-lo com nada além de sua palavra com a verdade. A sua palavra é a verdade. E aí, todos os espíritos se discernem. E se lemos todas as pregações com seriedade, ainda traduzimos, e então está lá. Quem não acredita em uma, ou não crê em uma das palavras de Deus, se torna culpado de tudo o que o Senhor disse. E quantos são os que não estão prontos para crer no que Deus disse e crer que o Senhor, Ele determinou pessoas através dos quais Ele falou. E não pense que eu estou apontando aqui para mim mesmo, mas certamente todos nós cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus. E eu creio, por plena convicção, que eu entendo e ensino cada palavra que ele pregou e ensino com base nas Santas Escrituras. Quem pode me convencer de que não é o caso, ele deve fazê-lo. E eu agradeceria do fundo do meu coração. Não se trata para mim de ter razão. E não deveria para nenhum de nós se tratar de manter razão. Somente um tem razão. E esse é Deus. E Deus jamais se juntará a nós. Nós teremos que dar-lhe razão a Ele para que nós possamos seguir em frente com Ele. Não deixeis de nenhuma maneira vos enganar por alguém, porque é necessário, primeiro, que venha a apostasia e que apareça o homem da iniquidade. No profeta Daniel, não sei se posso abri-lo assim diretamente, está escrito sobre o homem que se propõe a mudar os tempos e a lei. Deveria estar no capítulo 7 ou 9. Nós em breve acharemos. Como eu disse, eu não estava preparado para esse tema. Eu vou dar uma olhada no capítulo 11. Estou olhando a partir do versículo 36. Mas nós temos aqui uma hora de lição bíblica aqui. Procure a palavra do profeta Daniel, onde está: ele se exaltará acima do Deus dos deuses e se empenhará em mudar a lei e os tempos. 7, não é? Sim, naturalmente. Aqui está, diante de mim, Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo e maltratará os santos do Altíssimo, procurando mudar os tempos das festas e a lei, e eles serão submetidos ao seu poder por 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Isso já se refere aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação,
que ainda está por vir sobre Israel. Mas sobre isso não falamos com prazer. O povo sofreu tanto que preferiríamos, se pudéssemos dizer, não virá mais nada. Mas imagine o que está escrito aqui. Aqui eu gostaria de ter a antiga Bíblia de Lutero nesse momento. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Então o rei fará conforme a sua vontade, se exaltará e se engrandecerá contra todo Deus e proferirá palavras incríveis contra o Deus dos deuses e prosperará até que se encha a medida da ira, porque aquilo que está determinado se cumprirá. Ele não se importará com os deuses de seus pais, nem dará atenção ao Deus favorito das mulheres ou a qualquer outro Deus, mas se exaltará acima de todos eles. Vocês querem ler no versículo a mais? A última parte do versículo 38. Ele os honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e joias. Onde está aqui? Onde temos ouro, prata, pedras preciosas e tudo mais? Basta ler no profeta Ezequiel, tem que estar no capítulo 28, onde todas essas coisas belas foram colocadas em Lúcifer. Ezequiel 28, versículo 12. Estavas no Éden, o jardim de Deus, com toda sorte de pedras preciosas cobrindo tuas vestes, cornalina, topázio e jaspe, crisólito, berilo e ônix, safira, rubi, esmeralda, e teus engastes e ornamentos sobre ti eram feitos de ouro. Eles foram colocados no dia em que foste criado. A descrição, se lemos antes, não há melhor descrição do que aquela de Ezequiel 28. Eu leio a partir do versículo 1, talvez seja melhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, como segue: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, isso é o que diz o Senhor Deus, porque a tua mente estava elevada e disseste, eu sou um Deus, habito no meio do mar como um Deus, e tu que és apenas um homem e não um Deus, e porque pensastes no teu coração que eras como um Deus, naturalmente és mais sábio do que Daniel? Sim, certamente, Satanás. E mais sábio do que Daniel, nada oculto é obscuro para ti. E então, isso é seguido adiante e com como agir, a sabedoria e tudo mais. E então lemos Apocalipse 17 para isso ainda. Por meio do teu agir se tornaste rico, o seu comércio e os reis da terra te cortejaram, assim por diante. Assim Satanás, ele esteve em vários reis possuindo-os até que pudesse se encarnar em um homem. E isso não é obscuro para qualquer pessoa que tenha uma revelação de Deus em seu coração. Bem-aventurada a pessoa que lê a palavra e a quem é revelada pelo Espírito Santo. Quando lemos isso assim e vem uma ira divina sobre nós, não porque estamos com raiva de uma pessoa, não, mas porque tantos não leem a palavra de Deus e os que a leem não têm revelação. E esses são todos aqueles que não reconheceram que Deus tem uma parte profética para esse tempo e que a palavra de Deus somente foi dada aos profetas. Quantos não há que nem sabem onde Deus mora, muito menos qual é o seu nome, o que Ele quer, e que ignoram o que Deus realmente falou? Quem escapará nesse tempo? Quem poderá ser preparado? Pessoas que se juntam ao grande rebanho sob alguma liderança ou chefe, ou aquelas que
se deixam chamar para fora. Povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Hoje é feita a chamada, entre. Sim, para onde? Em que lugar? Univos, com quem? Com quem? Univos, com quem? Cristo é a cabeça da congregação. E todos os que são batizados no corpo de Jesus Cristo pelo Espírito estão subordinados à cabeça. E todos aqueles que reconhecem Cristo como cabeça teriam que sacudir uma cabeça outra, diferente. O que queremos com algum chefe, se Cristo é a cabeça, ele nos basta totalmente? Como eu disse, eu não sei quem queria ter essa resposta, mas nada é mais claro do que essa passagem bíblica em ligação com todas as outras. E assim como Cristo tem muitos nomes, Filho de Deus, Profeta e Filho do Homem, e Servo, Rei e muito mais, assim também é com esse adversário. É o mesmo. Ele é o iníquo, ele é o anticristo, ele é o falso profeta, ele é muitas coisas. Ele é aquele que se eleva acima de tudo que é chamado de Deus ou de adoração a Deus. Mas todas essas denominações sempre se aplicam à mesma pessoa. E nós sabemos, está escrito aqui no versículo 9, aquele cuja aparição se manifesta como atividade de Satanás. Sim, a obra de nosso Senhor foi a obra de Deus. Nosso Salvador pôde dizer, não sou eu que faz as obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz suas obras. Mas aqui está alguém por meio de quem Satanás está ativo. Bem-aventurada a pessoa que consegue enxergar tudo isso. Naturalmente, também por meio da sua aparição poderosa, sim, toda sorte de obras de poder, sinais e prodígios de mentira. Não confirmação da palavra de Deus, não curas, ainda não houve nenhuma cura lá. Não quero me tornar pessoal, mas anos atrás, quando a rainha da Bélgica viajou lá porque era infértil, ela ainda é infértil hoje. Então qualquer pessoa pode ir lá, quem quiser. E quem é frutífero se torna estéril, assim que as coisas são. Isso para mim é um assunto muito sério. Deus tem apenas um canal divino, e essa é a sua santa palavra. E somente um Espírito, é o Espírito Santo. E ele está sempre ligado à palavra de Deus. E todo o resto, assim como água é repelida pelo óleo, tudo tem que ser repelido. E eu digo a vocês, Deus nos destinou a lutar pela verdade, mesmo que signifique que nós temos que dar nossa vida. E é por isso que o diabo tem uma fúria, uma raiva tão terrível. Se pudesse, ele nos mataria ainda mais rápido do que Deus teria talvez ordenado. Mas Deus nos dará o tempo necessário que necessitamos para apresentar todas essas verdades bíblicas, independentemente da perda, para que todos tenham a chance pela última vez. Eu posso levar de volta a semente da serpente, a Satanás, a Caim, mostrar como da linhagem de Caim surgiram todas essas pessoas. Nimrod, que queriam unir todos sobre uma cabeça. Todos lhe prestaram honra. E o que era isso? Uma torre de Babel. Deus tocou a coisa, já estava lá no chão. Uma confusão de idiomas. Eles mesmos queriam ir para algum lugar lá para cima, mas para onde? Deus nos leva para cima. Ele teve que vir para nós, para que nós pudéssemos, por meio dele, subir. Todas essas coisas. E então vemos isso de Caim e Abel. E todas as coisas do Antigo Testamento, até Jesus e Judas. E então, no final, Cristo e o Anticristo. Mas o Senhor o ferirá quando ele retornar para estabelecer o reino milenar. Ele o matará com o sopro de sua boca. Sim, assim está escrito. Mas eu espero que tenhamos falado o suficiente sobre isso. E também espero que, igualmente,
sejamos gratos. Gratos em nosso coração pela revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois sem essa revelação divina, permanecemos lá no escuro, nós tateamos aqui e ali e não encontramos nem aqui e nem lá. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos ajudará. Está aqui e porque não tomaram para si o amor, a verdade, a fim de obterem a salvação. Por isso, Deus lhes envia uma forte operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E, às vezes, as pessoas não podem me entender muito bem, mas no momento, quando percebo que uma doutrina vem de Roma, então é o fim da doutrina. E então ela tem que ser retirada com tudo, com todas as raízes, com tudo. Lá não há nenhuma interpretação em nada, é fim. E ninguém pode exigir de nós que nós façamos uma nova mistura. Ninguém pode exigir de nós que ignoremos as revelações e verdades divinas. Deus não as deu para isso. Ele as deu para que a reconhecêssemos a verdade e para que a verdade nos libertasse e para que estivéssemos firmemente fundamentados nessa verdade divina. Esse é o nosso destino. Não apenas falar e dizer sobre essas coisas. Nós temos a mensagem. Eu digo a vocês a verdade. Hoje, há muitos que dizem, sim, nós cremos na justificação. Sim, eles a vivenciaram. Na época de Lutero, a justificação não era uma doutrina, era uma proclamação da palavra de Deus e as pessoas a vivenciaram. Na época de Wesley, a santificação não era um tema sobre o qual era discutido, uma proclamação da palavra e as pessoas a vivenciaram. No reavivamento pentecostal, não foi um ensinamento sobre o batismo do Espírito, mas o próprio batismo no Espírito. Hoje, é ensinamento sobre tudo. Onde estão as coisas? Onde estão as coisas? É disso que se trata. Você acha que a justificação é uma doutrina e me salvará? Ou a santificação é uma doutrina? Ou o batismo do Espírito Santo? Não. As vivências, isso que nós temos que, não a doutrina, que o ensinamento nos leve até isso, que nós vivenciemos a Deus e que nós chegamos a experimentar a Deus e aquilo que Ele prometeu. Eu tenho muita fé em Deus, ao meu Deus, mesmo que muitas vezes estive no chão e eu não sabia como seguiria. No entanto, eu tenho uma absoluta confiança de que Deus concluirá a obra que Ele começou. E eu sei, tão certo quanto Deus vive, Sua palavra está em meu coração, em minha alma, no meu espírito. E por essa palavra eu vivo e morro. E eu espero que todos nós criamos do fundo do coração e realmente arrumemos tudo o que há de pensamentos ou traduções que pertence a isso, que não estão nas Santas Escrituras. Nós temos que nos libertar disso. Não há outro caminho. E eu posso provar a vocês, com base nas Santas Escrituras e da história da igreja, que todos levaram consigo suas tradições. A divindade foi levada de uma igreja, a igreja livre a outra. O que foi isso? Eles reconheceram novas coisas, coisas antigas foram levadas juntos. E assim foi adiante. E adiante. E agora acabou, é fim. Agora Deus quer fazer uma coisa totalmente nova no seu povo, sem qualquer mistura. Pura proclamação, puras vivências com Deus, exatamente como Ele nos prometeu em Sua palavra. Podemos crer que Deus não se deu todo o trabalho em vão, mas que há um significado e um propósito por trás disso, para que no final Ele tenha uma noiva que seja a palavra de Sua palavra, espírito do seu espírito e vida de sua vida, que é simplesmente feita do mesmo material que Ele, para que caiba Ele e possa ser guiada a Ele naquele dia, quando Ele retornar para nos levar para o lar. Pela graça, nós poderemos estar lá. Amém. Zünde an ein Feuer, erging
Acenda o teu fogo no meu coração. Possa arder, Senhor, meu Salvador, para ti. O que eu sou e o que eu sei deve ser teu. Nas tuas mãos, me inclua firmemente. Fonte da vida e fonte da alegria. Tu tornas o escuro da minha alma claro. Tu ouves minha oração, me ajuda em toda aflição. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Tu possas me proteger quando Satanás ameaça. Tu és o Salvador, o Senhor que anda contra o pecado e a morte. Senhor, permaneça comigo, jamais esteja longe de mim. Fonte da vida e fonte da alegria. Tu fazes o escuro da minha alma se tornar claro. Tu ouves a minha oração, ajuda de toda aflição. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Em breve nos brilhará a luz eterna. Alegre-se, alma, e não desanime. Deixe as reclamações se acabarem.